Oi pessoal, o assunto hoje é: a resina trincou, posso consertar? É muito comum para quem faz peças grandes acontecer exotermia, ou seja, liberação de calor. Essa liberação de calor, principalmente quando você tem outros materiais envolvidos, metais, vidros, madeira, dá uma diferença de dilatação entre essas várias superfícies e pode acabar da resina trincar com excesso de calor. Se você é uma peça pequena, obviamente eu não acredito que vale a pena fazer um conserto. É mais fácil tentar fazer outro. Porém, digamos que você fez uma peça grande, isso é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, uma peça grande, por exemplo, uma mesa, uma luminária, qualquer objeto que você queira fazer, um diorama, é possível fazer um conserto nessa rachadura? Vai depender do nível de rachadura. Se é uma rachadura generalizada, onde você tem vários pontos quebrados, é um pouco difícil, porque existiriam muitos pontos para serem consertados ou o trabalho muitas vezes não compensa. Porém, digamos que seja uma ou duas rachaduras relativamente grandes, ou até que não sejam tão grandes, mas que sejam uma ou duas rachaduras, aí sim, em muitos casos é possível fazer um conserto. Você pega uma resina de baixa viscosidade e tenta preencher essas rachaduras. Às vezes você pode até abrir um pouco o caminho com uma broca e injetar com uma seringuinha ou alguma ferramenta que você tiver como, injeta nessa rachadura. Agora, vai ficar imperceptível? Dificilmente. Dificilmente vai ficar imperceptível. O que eu aconselho? Se for uma peça decorativa, faça dessa rachadura e dessa emenda talvez algo exótico. Algo que aparentemente tenha sido feito intencionalmente. Então faça uma resina de uma outra tonalidade, de uma outra cor, para que evidencie esse remendo. Porque a tentativa de disfarçar vai ser difícil, você dificilmente vai conseguir atingir a mesma tonalidade mesmo usando a mesma resina. Por quê? Se essa resina trincou principalmente por causa de aquecimento, é sinal que ele atingiu temperaturas superiores a 100 graus. Ao atingir temperaturas superiores a 100 graus, a resina mudou um pouco de tonalidade. Muito provavelmente ela deve ter puxado para um mais amarelado ou algo mais queimado mesmo. Quando você colocar uma resina nessa rachadura, mesmo que seja a mesma resina, o mesmo endurecedor, ele não vai atingir a mesma temperatura. Muito pelo contrário, vai ser um volume pequeno muitas vezes e ele vai ter uma reação muito mais branda. Então necessariamente a tonalidade dele vai ser mais clara. Até por isso que eu acredito que o ideal seria talvez você pigmentar de uma cor até mais forte, para que você ressalte isso daí. E de repente, como eu já comentei em outro vídeo falando sobre dar valor ao que você faz, de repente este defeito, na verdade, vira um efeito. E como a resina vai ter uma boa aderência, a sua peça volta a ser uma peça íntegra, ela dificilmente vai ter problema de abrir aquilo lá, a não ser que essa rachadura tenha já muito tempo. Aí a resina pode vir a ter algum tipo de problema de aderência se essa rachadura comprometeu, tecnicamente comprometeu fisicamente a peça. Se é uma rachadura que ela não tem um comprometimento mecânico, aí a consolidação dele não vai ter nenhum problema na resistência toda da peça. Ok, gente? Espero ter ficado bem claro. Isso aí é uma dúvida que já me perguntaram algumas vezes. Então, se tiver ainda alguma dúvida, é o de sempre. Manda um e-mail, faz um comentário. Tchau!